Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre um povo que eu admiro bastante, que eu gosto muito de saber sobre, que era a civilização maia. Tem muitas coisas interessantes sobre os maias. Eles eram uma civilização extremamente organizada e hierárquica, cada um tinha o seu lugar e sabia o seu lugar. Mas hoje eu quero focar numa parte mais bizarra, que é para não sair do nosso tema de Halloween, de outubro. Então eu vou falar umas curiosidades bem bizarras sobre os maias, que talvez você não sabia. Bom, antes de tudo, a gente precisa falar aqui que os maias eram um povo politeísta, ou seja, eles acreditavam em mais de um deus. E tem uma lenda que é uma das mais importantes, que é a lenda do Popol Vuh. O povo maia, eles acreditavam que algumas cavernas subterrâneas eram o submundo maia, que era onde os deuses ficavam. Apesar da gente achar que para eles os deuses ficavam acima, não. Para eles os deuses ficavam abaixo, em lugares escondidos. Tinha umas divindades específicas que eles acreditavam, que é dessa lenda do Popol Vuh, que eram heróis gêmeos, como eles chamavam, que viajaram para o submundo maia para apaziguar um pouco outras divindades chamadas de senhores Xibalbas. E eles foram para o submundo, esses gêmeos, para desafiar esses senhores a um jogo. Quem perdesse seria sacrificado, e os gêmeos acabaram morrendo e sendo sacrificados. Um tempo depois, outro casal de gêmeos vai até esse submundo, também para fazer a mesma coisa, para desafiar esses deuses Xibalbas num jogo, e quem perdesse seria sacrificado. Esse casal de gêmeos eram filhos de um desses gêmeos que morreu sacrificado pelo senhor Xibalba. E eles ganham do senhor Xibalba e vingam o pai. E aí tem todo um ritual onde esse pai vingado, que era um dos gêmeos do primeiro caso, renasce como um deus do milho. E é a partir daí que é criada a raça humana. Eles acreditavam também que esses deuses Xibalba, eles foram castigados por esses gêmeos vencedores, e eles só poderiam receber como oferenda cerâmicas quebradas, tudo que tivesse quebrado e que não valia mais nada. Bom, a civilização maia ficava localizada na América Central, onde hoje seria mais ou menos o México ali. A maior parte dessa civilização maia ficava onde hoje é o México. E como eu disse no começo, eles eram um povo bem organizado, bem hierárquico, mas mesmo assim eles não deixavam de ser um povo com práticas horrendas. Por acreditarem em vários deuses, eles acreditavam também que precisavam fazer oferendas para agradar esses deuses e ter sempre a colheita farta, ter sempre chuva. E quando eles viam que tinha pouca chuva ou que a colheita estava bem ruim, eles aumentavam mais ainda essas oferendas e acabavam sacrificando humanos. Bom, mas quem era sacrificado nesses rituais? Bom, na sua maior parte eram inimigos prisioneiros de guerra, que enquanto eles lutavam e tal, eles sequestravam alguns, que era justamente para isso, que era para manter como oferenda para os deuses, e também outros povos que eles não gostavam muito. Eles pegavam para oferecer como sacrifício aos deuses. Bom, é aí que vem a pior parte. Esses arqueólogos descobriram através das ossadas como eram feitos esses rituais, né? Que não era só entregar o corpo ali na caverna e esperar que o deus aceitasse a oferenda. Eles tinham uma prática bem malvada de sacrifício, que consistia em esfolar a pessoa viva, ou seja, eles tiravam a pele da pessoa ainda viva. Eles tinham suas articulações separadas. Os arqueólogos não sabem dizer se de forma cirúrgica ou não cirúrgica. Os crânios deles eram destruídos a marteladas, ou que na época era tipo um martelo, que era uma ferramenta lá usada por eles. E também dizem os arqueólogos que alguns deles usavam esses crânios destruídos como troféu nas suas casas. Aquilo era motivo de orgulho. Outros usavam como um amuleto para espantar espíritos ruins. Naquela época, os maias, eles eram um povo muito respeitado por outros povos. Eles tinham uma influência muito grande. Bom, mas vale ressaltar que um arqueólogo até falou que não foi sempre que os maias fizeram esses sacrifícios humanos horrorosos. Eles começaram mesmo a fazer numa época em que começou uma seca muito grande, não tinha chuva e as colheitas eram péssimas, então eles acreditavam que estavam sendo punidos pelos deuses. Então foi aí que eles começaram a praticar esse ritual cada vez mais. Antes era só raramente,
Só que aí eles acharam que os deuses tinham ficado com raiva e aí decidiram fazer sempre esses rituais. Então, pouco tempo depois deles começarem isso, teve a queda da civilização maia. Outro ponto importante é lembrar que esses rituais eles eram feitos nessas cavernas que eu falei pra vocês, que eles acreditavam que era o submundo, onde se escondiam os deuses e tudo mais. Assim como eu disse antes, eles não faziam esses rituais sempre, esses rituais humanos, eles começaram depois. Então antes eles ofertavam cerâmicas, ouro, bronze, só às vezes eles ofertavam humanos. Bom, os arqueólogos falam que essa cultura maia, todos esses elementos que eles encontraram, só foi preservada até os dias de hoje porque as cavernas onde eles faziam os rituais eram de difícil acesso, extremamente difícil acesso. Ele diz que a maioria dessas cavernas, elas tinham suas entradas atrás de cachoeiras, e não era só entrar atrás da cachoeira e tudo bem. Não, como eu disse antes, eram cavernas subterrâneas, ou seja, às vezes eles tinham que entrar atrás de cachoeiras e aí atravessar um longo período a pé por dentro das cavernas escuras, e depois tinha outro rio e eles tinham que mergulhar no rio, que aí tinha uma outra entrada subterrânea. Então tinha toda uma dificuldade que era tipo um sacrifício mesmo. Imagina como eles levavam essa oferenda humana para sacrificar ali por todo esse caminho. Devia ser uma coisa bizarra. Por isso que eles acreditavam tanto que os deuses iam ouvir eles, porque era um sacrifício absurdo. Bom, essa foi uma curiosidade sobre a civilização maia. Ela é uma das civilizações mais misteriosas e mais complexas que já existiu. Então, tem muita coisa para falar a respeito, mas eu quis focar um pouco nessa parte dos sacrifícios, porque eu achei muito absurdo. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.